Início a entrevista coletiva do meio-campista Maicon e do técnico auxiliar Felipe Almeida. Felipe, boa noite. André Galvão, do SBT. Eu já ouvi o Vitor Pereira falar a respeito da importância do mando de campo em jogos aqui no Brasil, né, que é uma coisa que chama a atenção dele neste início de trabalho dele. E hoje a gente teve essa Neoquímica Arena fervendo, né, como a gente sabe que a torcida do Corinthians é capaz de fazer. Eu queria que você falasse primeiro sobre essa importância, de o quanto a torcida fez a diferença para que o Corinthians construísse o jogo que construiu hoje contra o Boca, e como esse fator pode ser decisivo numa competição como a Libertadores da América. Boa noite, André. De facto, isso nós temos consciência, o Vítor também já falou, e nós já temos uma experiência por vários países em que vivemos também diferentes atmosferas, e de facto aqui é uma atmosfera única, é uma torcida que nos apoia, nós sentimos a energia, e penso que isso eles também sentem, que estão lá dentro, e nós também estamos de lado, todos sentimos essa força. E acredito claramente que foi uma ajuda para nós termos conquistado os 3 pontos que queríamos, e com muito trabalho, como vocês viram, uma primeira parte muito bem conseguida da nossa parte, uma equipa a pressionar alto, a saber ter bola. Na segunda, por questões também, pelo resultado estrategicamente e por também mérito do adversário, mas a equipa também soube defender, e defendeu bem, não me recordo de grandes oportunidades do adversário, e matámos em contra-ataque o segundo golo, e podíamos ter feito mais, tivemos 3, 4 bolas em que poderíamos ter criado mais situações de golo. Portanto, acho que a equipa está de parabéns, e respondendo novamente à sua pergunta, os adeptos foram fantásticos, do primeiro minuto até ao último, sempre a puxar, e penso que isso a equipa sente, essa energia, e nos motiva para dar sempre um bocadinho mais. E como vocês viram, um ou outro jogador na parte final já com alguma fadiga, o que é normal, mas sempre com um espírito de superação, fruto da torcida que continua a puxar e a apoiar. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite, Maicon. Eu pergunto para o Maicon. Maicon, você foi moldado aí como jogador no Corinthians. Dá para dizer assim, você tem uma identificação com o clube, torcedor / jogador. Queria que você falasse um pouco como é que foi de sábado para cá. É muito difícil digerir, né, para vocês o que aconteceu no Clássico. Como é que vocês conseguiram se recuperar depois daquilo para fazer esse jogo de hoje? E muito se falava que esse time ainda estava devendo uma vitória num jogo grande. Libertadores, Boca, com autoridade. O que significa ter vencido esse jogo grande para ganhar novas coisas lá na frente? Boa noite. Como eu falei já algumas vezes, quando a gente perde um clássico, a gente sente muito, porque nós sabemos o que significa para nós e para a torcida também. A gente respeita muito os sentimentos da torcida e o nosso trabalho, primeiramente. Foi uma derrota dura que a gente sentiu bastante, a gente sente o que eles sentem também. Acho que é importante frisar isso, porque foi pesada, a gente sabe, mas acho que o grupo deu a resposta hoje. O grupo é um grupo extremamente unido, um grupo maravilhoso de se trabalhar, e a gente foi feliz com a vitória de hoje. Acho que a gente precisava lavar a alma, eles, nós, então acho que foi uma vitória para nós também, mas principalmente para eles, por acreditarem, por lotarem a arena. Acho que a arena estava pulsando hoje, e acho que foi um fator muito importante para nós. Boa noite aos dois, boa noite, Maicon, boa noite, Felipe. Marco Belo, Rádio Transamérica. Minha pergunta ao Felipe por causa da campanha que o Corinthians lançou de não haver a entrevista após o jogo contra o Palmeiras, do Vitor Pereira, eu acho que até ele levou algumas críticas que talvez tenham sido injustas, não por culpa da imprensa, mas porque a gente não teve oportunidade de falar com ele. E muita gente falou, poupou contra o maior rival, por quê? E depois a gente descobriu que alguns jogadores estavam gripados. Então, como essa é a primeira oportunidade, eu gostaria de saber, houve uma prioridade para este jogo de hoje? Alguns jogadores foram poupados contra o Palmeiras ou não? Jogou quem estava bem? Obrigado. Boa noite, Marco.
Marco, sendo o mais claro possível, o Vítor, na próxima conferência de imprensa, responderá a todas as questões relativamente ao Palmeiras. Todas as questões que estiveram ligadas a esse jogo. Portanto, todas as perguntas serão respondidas e, portanto, eu hoje pedia que focássemos só neste jogo e, portanto, na próxima oportunidade o Vítor vai responder a todas as questões, ok? Felipe Salazar aqui da Gazeta. Felipe, o Vitor Pereira tem comentado nas entrevistas que o desafio é fazer o Corinthians jogar esses 30 primeiros minutos, mas com esse desempenho do jogo inteiro. Hoje, mais uma vez, por causa das circunstâncias, a gente viu uma intensidade bem diferente do primeiro para o segundo tempo. Queria que você pudesse explicar por que disso, é só estratégia, é perna, quanto tempo vocês acham que vai demorar para o Corinthians ser intenso os 90 minutos? Obrigado. Boa noite, Salazar. Uma boa questão. É assim, nós temos cerca de 40 e tal dias, penso que foi dito na conferência do Presidente, e penso que já viram a ideia que o Vítor quer, a ideia que nós queremos para o Corinthians. Acho que ela tem aparecido, agora, exatamente, o nosso objetivo é que ela vá crescendo no tempo. Penso que já houve jogos com muito mais tempo de domínio, de pressão intensa após a perda da posse de bola. Concretamente hoje, eu penso que fizemos uma excelente primeira parte, agora também não nos podemos esquecer com quem estamos a defrontar, e portanto estamos a defrontar uma belíssima equipa, uma equipa que também sabe ter a bola. Na primeira parte nós conseguimos ter bola, conseguimos pressionar, fizemos o primeiro golo, fomos à procura do segundo golo. Na segunda parte, estrategicamente, nós sabíamos que eles iam arriscar mais, portanto ficámos mais compactos e penso que o resultado acabou-nos por dar razão, porque conseguimos fazer um segundo golo. Acho que até podíamos ter conseguido ter a oportunidade de criar mais situações para fazer mais golos. E penso que é assim. Mas com o tempo, logicamente, mas vai sempre depender do adversário. Nós sabemos, não jogamos sozinhos, portanto jogamos sempre, dependendo do nível do adversário, o nosso domínio será constante, será maior ou menor em função disso. Porque podemos olhar para os vários campeonatos no mundo, quase nenhuma equipa consegue ter uma constância durante os 90 minutos. Portanto, é normal, há momentos do jogo em que temos que saber defender e acho que hoje fomos competentes, porque isso também é uma competência. A equipa sofreu, teve o espírito do Corinthians, muita gente, toda a gente a lutar, toda a gente a sacrificar-se pela equipa e no fim colhemos os frutos que merecíamos. Obrigado. Maicon, tudo bem? Boa noite. Kaique Silva, da Jovem Pan, parabéns pelo jogo. Queria saber de você se você acredita que foi a sua melhor atuação individual e também em que momento, em que parte do campo o Corinthians acabou conquistando a vitória. Que tipo de atitude, na sua opinião, o Corinthians acabou conquistando a vitória de uma forma até grandiosa, com propriedade dentro de campo? Bom, acho que foi uma partida que eu vou guardar para o resto da minha vida, com certeza. Acho que foi a primeira vez que eu fiz 2 gols numa partida. Mas acho que o grupo está de parabéns, acho que a gente se doou, se entregou por inteiro, acho que a torcida pediu isso, a gente sabe que pode entregar isso. A gente soube sofrer, né? Acho que eu tenho quase 10 anos de Corinthians e eu sei que o Corinthians, para vencer as competições, em alguns momentos teve que saber sofrer, ou em todos eles. Então, passei aqui 2017, 2018 vencendo títulos, apenas sofrer. Hoje acho que foi um ponto muito importante na segunda parte, porque o Boca é uma grande equipe, né? Acho que tem muita tradição na Libertadores, a gente já sabia disso. E conseguimos uma grande vitória com autoridade, como você falou. Acho que merecemos a vitória, buscamos a vitória o tempo todo e fomos coroados com isso. Felipe, boa noite. Thiago Kanzler, da Band do Band Esportes. O Corinthians tem 2 jogos agora na Libertadores, fora de casa, na Colômbia e na Argentina, voltando a enfrentar o Boca. Eu queria saber qual é a mentalidade que o Corinthians leva para essas partidas e quais tipos de resultados o Corinthians deve buscar. Se um empate nesses jogos pode ser considerado bom, pensando na classificação. Boa noite, Tiago. No Corinthians só há um resultado possível, é a vitória. Nós nunca jogamos para o empate. Portanto, a nossa postura será sempre a mesma, de tentar ir buscar os 3 pontos e tentar impor a nossa forma de jogar. Pretendemos jogar de uma determinada forma, eles sabem muito bem aquilo que nós pretendemos, desde o primeiro dia, as ideias são sempre as mesmas, estamos a melhorar, a corrigir, melhorando, mas vamos para os 2 jogos fora com a mesma postura, até porque, como o Vítor lhes tem transmitido sempre, jogando em casa ou fora,
A única diferença é que não temos uma torcida a apoiar-nos como hoje. Mas mesmo assim, os poucos que estiverem lá sabemos que nos vão apoiar e vamos lutar pelos 3 pontos nas 2 partidas, sem dúvida alguma. Obrigado. Oi, Felipe, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Globo, aqui. Bruno, olá, Bruno. Eu gostaria que você comentasse o impacto da ausência do Vitor Pereira na preparação do Corinthians para esse jogo. E se de alguma forma ele tentou estar próximo do time, eu não sei se alguma chamada de vídeo, se ele participou da pré-eleição de alguma forma. Como que vocês lidaram com essa ausência importante nesse jogo? Obrigado. Boa noite, Bruno. Logicamente que a ausência do Vítor, do líder máximo da equipa, faz sempre falta, logicamente. Agora, este staff já trabalha com ele há muitos e muitos anos. Portanto, nós já nos conhecemos, já quase que olhando olhos nos olhos, já conseguimos perceber o que é que o Vítor quer. Portanto, foi tentado ao máximo preparar o jogo antes todos os cenários que íamos encontrar. E, portanto, a partir daí fomos nós que comandamos a equipa, tínhamos os diferentes cenários, os diferentes planos para as diferentes situações preparados e foi o que fizemos e penso que o resultado correu bem e, portanto, a única coisa é, de facto, faltando o Vítor, é o nosso líder e nós sentimos a falta dele, mas eu penso que a equipa fez aquilo que tinha que fazer e orgulhou o treinador porque tentou impor aquilo que ele quer. E acho que foi conseguido. Maicon, tudo bem? André Ranieri, Rádio Energia 97. Maicon, quando você chegou no Corinthians, agora no retorno, foi até especulado que você seria aquele jogador para chegar e fazer a função de primeiro volante. O Corinthians, naquela época, estava com um problema ali na função. O Du acabou ganhando a confiança do Felipe, do Vitor e da comissão técnica. E aí você voltou a atuar naquela forma, contra o Always Ready, acho que você jogou só um pouquinho, né, de primeiro volante, e nos jogos seguintes você já jogou como camisa 8, apesar de você usar a camisa 5 como a camisa 8, que é aquele jogador que vai de uma área a outra. No segundo gol do Corinthians, por exemplo, você começou a jogada, você ganhou a dividida, tocou no William, depois complementou e marcou o gol. Essa é a função que você gosta de exercer. E lá no Shakhtar, você chegou de fato a jogar como um primeiro volante, e no Corinthians você estaria disposto também, mas essa é a posição que você se sente mais confortável? Bom, como eu já falei, né, eu acho que no Shakhtar eu mais fiz a função de primeiro volante do que segundo. Por característica do time, às vezes eu fazia essa função, mas como eu já falei algumas vezes, eu estou para ajudar o Corinthians, sendo de primeiro ou de segundo volante. A comissão vai saber o melhor momento para atuar de primeiro ou o melhor momento para atuar de segundo. Eu quero só ajudar o Corinthians. É claro que eu vim de um tempo muito grande jogando como primeiro ou armando a equipe mais por trás e quando você joga de segundo, principalmente na função que a gente faz, a gente tem que mudar um pouco a característica. Mas eu estou à disposição para ajudar. Eu acho que o clube tem que estar ciente que eu estou aqui para ajudar e os jogadores têm que estar cientes que todo mundo tem que estar à disposição para ajudar o clube, porque acho que uma vitória como essa, só a entrega do grupo pode realizar uma vitória grandiosa como foi. Então, acho que estou feliz e eu estou aqui, como eu falei, para ajudar tanto de primeiro como de segundo ou qualquer outra função. Acho que o clube é o mais importante. Boa noite, Yuri Queiroga da Band News FM. Felipe, os 2 gols do Corinthians, um começou ali, saiu de um cruzamento do lado direito e o outro veio sendo construído no ataque pelo lado esquerdo e o Maicon acabou fazendo os 2. Foi o gol cedo que, taticamente, quebrou a equipe do Boca Juniors, ou durante o jogo, mesmo após o gol, que vocês, por alguma atitude, conseguiram neutralizar aos poucos a proposta tática do Boca Juniors? Boa noite. Eu não percebi o nome, peço desculpa. Yuri. Boa noite, Yuri. Logicamente que entrar a ganhar é uma boa energia para a equipa que marca. Portanto, eu acho que isso nos ajudou. Entramos bem, entramos forte à procura do golo, era esse o objetivo. Logicamente que isso ajudou-nos a continuar à procura do segundo, esse foi o objetivo. E agora, se condicionou o adversário, penso que sim, condiciona qualquer equipa. Nós na Taça também sofremos um golo muito cedo e logicamente que condiciona o jogo. A abordagem é diferente, a outra equipa espera mais. No nosso caso, entramos fortes,
mas penso que continuamos à procura do segundo, e mesmo na segunda, por questões estratégicas, baixámos mais um bocado, mas a equipa sabia claramente o que tinha a fazer e, portanto, teve sempre o jogo controlado. Felipe, boa noite. Fábio Lázaro do Lance. Maicon também, boa noite. Mike? Fábio Lázaro. Felipe, queria perguntar sobre sequência, né? Depois de uma vitória como essa contra o Boca, o Corinthians teve algumas atuações importantes contra o Botafogo, contra o Avaí, só que acaba esbarrando na sequência, né? Ganha contra o Botafogo, contra o Avaí, aí acaba perdendo para o Palmeiras, e aí ganha do Boca, e o torcedor espera uma sequência de vitórias. E o que falta? Queria saber de vocês o que falta para essa sequência. Se me permite uma segunda, gostaria que você explicasse a saída do Adson no intervalo. Motivo, por favor. Boa noite, Fábio. É assim, para responder à primeira pergunta, teria que falar um bocadinho sobre o Palmeiras. Eu já disse que o Vítor irá responder a todas as questões. Nós sabemos o porquê de não termos ganho e, portanto, o Vítor irá responder sem problema absolutamente nenhum. Relativamente à saída do Adson, lá está, prendeu-se pela questão estratégica que nós entendemos que o jogo iria, e pelo conhecimento que tínhamos do adversário, iria apresentar-se na segunda parte e, portanto, e com o Mantuan íamos ganhar mais verticalidade e também por uma questão dos jogadores amarelados naquele corredor, porque se vocês sabem muito bem, o Fagner já tinha amarelo, o Renato também já tinha amarelo e, portanto, o corredor praticamente estava amarelado e tínhamos algum risco de podermos levar um segundo amarelo e isso não queríamos, porque isso condicionaria o jogo. Portanto, isso também esteve em cima da mesa, portanto, estrategicamente e por uma questão também de disciplinar. Obrigado, Felipe. Obrigado a eu. Maicon, boa noite.